Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O tema de hoje é radiciação. Vamos nessa? Considere os números reais a e b e n um número maior do que 1. Definimos a raiz enésima de a como sendo um número que, quando elevado a n, seja igual ao número a. Ou seja, pessoal, a raiz enésima de a vai ser b quando b elevado a n for igual a a. Ou seja, em outras palavras, nós queremos o quê? Nós queremos um número que elevado a n seja igual a a, ok? O símbolo, ele é chamado de radical, tá bom? Então esse símbolo da raiz aqui, ele é chamado de radical. O a é o radicando, o b é a raiz e o n é o índice, ok? Então a raiz enésima de número real é o quê? É aquele número que elevado ao índice dá o radicando, ok? Quando n é igual a 2, é habitual a gente não colocar o índice. Então, toda vez que você vê a raiz de a sem índice nenhum, pessoal, quer dizer que nós estamos falando o quê? Que é uma raiz de índice 2, ok? Também chamada de raiz quadrada, certo? Bom, então agora vamos ver alguns exemplos. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, então eu tenho que pensar o quê? Que número que elevado ao quadrado vai dar 4, ok? Qual é esse número? É o 2, né? Por que eu sei que é o 2? Porque a hora que faz 2 elevado ao quadrado, dá 4. A raiz cúbica de menos 125 é o quê? É menos 5. Por que é menos 5? Porque a hora que eu faço menos 5 elevado ao cubo, dá o valor menos 125. Aqui, a raiz décima de 1024. Qual que é a raiz décima de 1024? É o 2. Por que vai ser 2? Porque a hora que eu faço 2 elevado a 10 é igual a 1024. A raiz quinta de menos 0,00001. Qual vai ser o número que elevado à quinta potência vai dar menos 0,0001? É o menos 0,1, ok? Porque a hora que eu faço menos 0,1 a quinta dá o valor do radicando, ok? Raiz quarta de menos 16. Qual o número que elevado à quarta dá menos 16? Aqui, pessoal, não existe. Por que não existe? Porque nenhum número elevado a uma potência par dá um número negativo. Ou seja, nenhum número, não consigo encontrar nenhum número real b elevado à quarta que dá menos 16, ok? Raiz quadrada de 9 quartos. A raiz quadrada de 9 quartos é igual a 3 meios. Por que é 3 meios? Porque a hora que eu faço 3 meios elevado ao quadrado, o resultado dá 9 quartos. Então essa daí é a ideia de radiciação, ok? Bom, algumas observações importantes que ajudam você no cálculo. Se o n for ímpar, qualquer número real possui raiz enésima real, ok? Agora, se o n for par, não existe raiz enésima de número negativo, que é o caso do nosso exemplo lá, raiz quarta de menos 16, ok? Se o a tem raiz enésima real, então sua raiz terá o mesmo sinal de a. O que quer dizer isso? Se você está fazendo raiz de um número positivo, então o resultado é positivo. Se você está fazendo raiz enésima de um número negativo, o resultado também vai ser negativo, ok? Bom, agora vem as propriedades. As propriedades, pessoal, elas vêm para ajudar você no cálculo também, ok? Então, isso daí facilita o seu cálculo de raiz enésima. Então, sejam a e b pertencentes reais e m e n números naturais maiores que 1. E vou considerar também que todas as raízes são números reais e os denominadores são diferentes de zero. Isso daí é para existir a raiz, ok? Então, vamos lá. Primeira propriedade, fala assim, que a raiz enésima de a vezes b é raiz enésima de a vezes raiz enésima de b. Em outras palavras, o que está falando? Está falando que a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. Ou seja, se você tiver um produto dentro de uma raiz, você pode separar em dois produtos, ok? Ou se não, se você tem o produto de duas raízes de mesmo índice, você pode transformar em apenas uma raiz, ok? Então é isso que está falando essa primeira propriedade. O mesmo vale quando é a raiz enésima de um quociente. A raiz enésima de um quociente é o quê?
É o quociente das raízes, ok? Então, se você tem raiz enésima de A dividido por B, é a mesma coisa, fazer raiz enésima do A dividido por raiz enésima de B. Só chamando a atenção que o B não pode ser zero, né? Porque senão tem divisão por zero. Agora, a raiz enésima da raiz enésima de A. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ó, que é uma raiz de uma raiz. Quando você tem a raiz de uma raiz, é a mesma coisa de você fazer a raiz do produto de quem? Dos índices. Então, se você tem, por exemplo, raiz cúbica da raiz quadrada, é a mesma coisa de você fazer o quê? A raiz cúbica de 6, ok? Porque você vai pegar o 3 e multiplicar por 2. Aqui, a raiz enésima de A elevada a M. É a mesma coisa de você estar fazendo o quê? A raiz enésima de A elevada a M. Por que que acontece isso? É uma consequência da primeira propriedade. O que que é raiz enésima de A elevada a M? É eu fazer raiz enésima de A vezes raiz enésima de A vezes raiz enésima de A, quantas vezes? M vezes. Aí, como é tudo produto de raiz enésima, eu levo tudo para o primeiro membro, eu junto todas as raízes, e aí vai ficar o quê? Raiz de enésima de A vezes A vezes A, M vezes, que é a mesma coisa de falar o quê? A elevado a M, ok? Agora, pessoal, raiz enésima de A elevado a M. É a mesma, o que vai dar o resultado? Vai dar módulo de A se o N for par e A se o N for ímpar. Ou seja, isso daqui, pessoal, é como se fosse o quê? Uma simplificação da raiz. Toda vez que você tem o índice igual à potência, é como se você pudesse cortar a raiz, ok? Observe, é como se pudesse, tá bom? Por que eu estou falando como se pudesse? Porque se o N for par, não vai sair só A, vai sair o quê? Vai sair o módulo de A, ok? Agora, se o N for ímpar, é como se você pudesse cortar o N com N, ok? Então vai ficar só o A, ok? Até aí? Daqui a pouco a gente vai ver as aplicações. Agora, raiz enésima de A elevado a M. A gente já viu essa propriedade lá em potência, lembra? Toda vez que eu tenho raiz enésima de A elevado a M, eu posso transformar isso daqui para uma fração. Lembra que até no outro vídeo eu falei, o que está na sombra vem para o sol e o que está no sol vem para a sombra, tá bom? Então coloquei aqui de novo para vocês lembrarem, ok? E a raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa da raiz N vezes P de A elevado a M vezes P. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Aqui ele está falando que se você pegar o índice e a potência e multiplicar pelo mesmo número, a raiz continua o mesmo, ok? Isso também vale para divisão. Então, se você tem o N, se você quiser dividir por P e o M dividir por P, vai ter o mesmo resultado. Você não altera o quê? O resultado da raiz, ok? Vamos ver as aplicações. Aplique as propriedades de radiciação e resolva as raízes. Então, ó, eu quero fazer a raiz de 2 vezes a raiz de 8. Bom, como as duas são raízes quadradas e é uma multiplicação, eu posso falar que daí é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16, então fica a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 vale quanto? Vale 4, ok? Agora, eu quero fazer menos a raiz cúbica de 81 sobre a raiz cúbica de 3. Bom, como eu tenho quociente de duas raízes, eu posso fazer o quê? Eu posso transformar para uma raiz só. Então, fica menos a raiz cúbica de 81 sobre 3. 81 sobre 3 é igual a 27. Então, fica menos a raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 vale quanto? Vale 3. Então, o resultado dá menos 3, ok? Aqui, raiz quarta de 2 elevado a quarta. Bom, que nem nós vimos na propriedade, nós temos o quê? Índice igual a potência. Então, é como se nós pudéssemos cortar. Só que fiquem atentos. Como o índice é par, esse resultado não vai dar o A. Vai dar o quê? Vai dar o módulo de A. Então, daria o quê? Módulo de 2. Módulo de 2 vale quanto? Vale 2, ok? Agora, raiz quarta de menos 2 elevado a quarta. Então, ó, de novo, índice igual potência. É como se eu pudesse simplificar. Porém, tome cuidado que aí vai dar o quê? O módulo de menos 2. O módulo de menos 2 dá quanto? Vale 2. Agora, raiz cúbica da raiz quadrada de 64.
Bom, como eu tenho raiz dentro de raiz, posso falar que é o quê? Que é a raiz de 3 vezes 2 de 64. 3 vezes 2 é 6. Ou seja, essa raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é a mesma coisa da raiz sexta de 64. E a raiz sexta de 64 vale 2. Ok até aqui? Vamos lá, nossa segunda aplicação. Aplica as propriedades de radiciação e simplifique as raízes. Bom, como nós já vimos em outros vídeos, simplificar a raiz significa o quê? Significa reduzir ela, não é? E como que eu faço para simplificar uma raiz, pessoal? Para simplificar uma raiz, basta você o quê? Fatorar o radicando. Então, você vai lá e fatora o radicando, tá bom? Fatorando o radicando vai dar o quê? Vai dar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 quadrado. Ué, professor, mas por que o senhor separou 2 quadrado do 2? O senhor não poderia ter colocado 2 ao cubo? Sim, poderia. Só que como eu quero simplificar, pessoal, eu quero eliminar o máximo que eu consiga dessa raiz, o que eu faço? Eu sempre separo de forma que a potência do número seja igual ao índice da raiz. Por quê? Porque aí eu posso usar aquela propriedade de simplificar a raiz, de cortar a raiz, tomando cuidado em hora pode ser módulo e hora que não pode, ok? Não precisa. Então vamos lá, por exemplo, ó. Como era 72, deu 2 ao cubo vezes 3 quadrado. Então eu separei 2 quadrado vezes 2 vezes 3 quadrado. Como tudo é multiplicação, eu posso separar as raízes. Então fica, ó, raiz quadrada de 2 quadrado vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 quadrado. Agora, ó, eu posso simplificar o 2 com esse 2, o 2 com esse 2. Logo, lógico, vai sair o quê? Módulo de 2 e módulo de 3. Módulo de 2 é 2 e módulo de 3 é 3. Então fica o quê? 2 vezes 3 vezes a raiz quadrada de 2, que não deu para fazer nada, ok? Aí agora, 2 vezes 3, 6. Então, o raiz de 72 é a mesma coisa de 6 raiz de 2, ok? Agora, raiz cúbica de 81. Vamos lá, fatorando 81, daria 3 a quarta. Mas como meu índice é 3, eu vou escrever 3 elevado a 3 vezes 3. Separa a multiplicação e aí eu posso simplificar esse 3 com esse 3. Bom, como o índice aqui é ímpar, eu posso falar que exatamente o resultado vai ser 3. Então fica 3 raiz cúbica de 3, ok? Agora, pessoal, raiz sétima de 128. Raiz sétima de 128, vou fatorar o 128. Fatorando 128 dá 2 elevado a sétima. E aí o que? Posso simplificar o 7 com 7. Lembrando que aqui o índice é ímpar, então o resultado vai dar 2. Bom, pessoal, com esse exemplo, o que eu posso garantir para vocês? Eu posso, esse daí é mais uma técnica de resolver a radiciação. Então, ao invés de você ficar pensando que número que é elevado a 7 dá 128, o que você pode fazer? Você vai lá, fatora o número e aplica a propriedade, ok? Se for para dar uma raiz exata, você vai sair nessa simplificação, igual aconteceu aqui com a raiz sétima de 128, ok? Então vai dar o quê? A raiz sétima de 128 vai dar 2. Se não der uma raiz exata, já vai sair o quê? Simplificado, igual aconteceu nos outros dois exemplos, ok? Vamos lá, mais um exemplo. Aqui, ó, raiz cúbica de 0,001. Aqui, pessoal, eu vou fazer ela usando duas propriedades diferentes, tá bom? Vou fazer uma com uma propriedade e depois a outra fazer o mesmo exemplo com outra propriedade. Então vamos lá, ó. O 0,001, a gente sabe que é o quê? É a mesma coisa de 1 sobre 1000, ok? 1 sobre 1000 é a mesma coisa de você falar 1 sobre 10 ao cubo, ok? E aí, usando a propriedade de potência, 1 sobre 10 ao cubo é a mesma coisa de você falar 10 elevado a menos 3, ok? 10 elevado a menos 3, usando outra propriedade de potência, eu posso falar que é 10 elevado a terceira vezes elevado a menos 1. Ou seja, lembra, propriedade de potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, realmente dá essa daqui, ok? Agora, pessoal, usando a propriedade de radiciação, quando eu tenho uma potência aqui, é o mesmo de falar que a raiz está elevada a essa potência. Então, fica raiz cúbica de 10 elevado a 3, tudo elevado a menos 1,
ok? Agora, isso daqui eu posso simplificar. Por quê? Porque o índice é igual ao expoente. O índice é ímpar, então o resultado vai dar 10. Então fica 10 elevado a menos 1. E 10 elevado a menos 1, se você calcular, vai dar o quê? 0,1. Ou seja, essa raiz cúbica também dá exata, vai dar 0,1, ok? Vamos fazer essa usando outra propriedade. Então vamos lá, ó. Raiz cúbica de 0,001 é a mesma coisa que raiz cúbica de 10 elevado a menos 3, que foi que nós chegamos aqui, ó. É os mesmos passos, ok? Agora eu vou usar aquela propriedade que transforma raiz em potência de número fracionário. Então lembra, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Então fica 10 elevado a menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3 é a mesma coisa de falar 10 elevado a menos 1. E 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa de falar 0,1. Ou seja, com as propriedades de potência e de raiz, você pode resolver o mesmo exercício de várias maneiras, ok? Vamos lá, mais um exemplo. Agora vamos lá determinar qual das raízes é maior. E agora, pessoal, vamos fazer uma comparação entre essas raízes. Ó, eu quero saber qual que é a maior. Se é raiz cúbica de 3 ou raiz quadrada de 2. Qual que é o objetivo, pessoal? É você transformar essas raízes para o mesmo índice. Então, se você transformar para o mesmo índice, aí você vai modificar o radicando também, certo? E aí você vai poder comparar o quê? Apenas os radicandos. Por quê? Porque quando você tem raízes, tá, com o mesmo índice, a maior raiz é o que tem o maior radicando. Bom, e como que a gente vai colocar essas raízes no mesmo índice? Bom, primeira dica é usar qual que vai ser o índice que a gente vai colocar em comum. Concordam que pode ser o MMC, o menor múltiplo em comum? Qual que é o MMC entre 3 e 2? É o 6, né? Então, o meu objetivo é transformar essa raiz para uma raiz equivalente com índice 6 e essa raiz, tá? Para uma raiz equivalente com índice 6. Então, vamos lá, ó. Então, raiz cúbica de 3. Para eu transformar essa raiz para uma raiz de 6, eu tenho que multiplicar o índice por quanto? Por 2, não é? Só que lembra, se eu multiplico o índice por 2, eu também tenho que multiplicar o expoente do radicando por 2. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar 3 vezes 2 no índice. E como aqui era 3 elevado a 1, vai ficar 1 vezes 2, ok? Então essa raiz vai ser o quê? Ela é equivalente a falar a raiz sexta de 3 ao quadrado, ok? E 3 ao quadrado a gente sabe que é raiz sexta, é 9. Então fica raiz sexta de 9, ok? Agora vamos fazer o mesmo processo com a raiz quadrada de 2. Então vamos lá. Como eu quero que aqui o índice vire 6, eu tenho que multiplicar por 3 o quê? Tenho que multiplicar por 3 o índice da raiz. Só que se eu multiplico o índice, eu também tenho que multiplicar a potência do radicando. Então fica 2 vezes 3 e 1 vezes 3. 2 vezes 3 é 6 e 1 vezes 3 é 3. Então a raiz quadrada de 2 tem o mesmo valor numérico da raiz sexta de 2 elevado a 3. Ok? Agora, pessoal, 2 elevado a 3 é o quê? É 8. Então eu tenho aqui, ó, que a raiz cúbica de 3 equivale à raiz sexta de 9. E a raiz quadrada de 2 equivale à raiz sexta de 8. Bom, como as duas raízes agora estão no mesmo índice, basta eu olhar o radicando. Qual que é maior, o 9 ou o 8? Como o 9 é maior, então eu tenho que essa raiz é maior do que essa. Logo, o que eu posso concluir? Que a raiz cúbica de 3 é maior que a raiz quadrada de 2. Ok? Entenderam? Vamos ver mais um exemplo. Aqui, ó, raiz sexta de 2 ou a raiz cúbica de 4? Qual que é o MMC entre 6 e 3? É o 6. Então, ó, eu vou transformar as duas para índice 6. Então, vamos lá. A raiz sexta de 2 já está com índice 6, então eu não preciso mexer. Agora, a raiz cúbica de 4. Para mim transformar ela para o índice 6, eu tenho que multiplicar o índice por 2. Se eu multiplico o índice por 2, eu também tenho que
multiplicar o quê? A potência do 4 por 2. Então vai ficar como? Vai ficar raiz de 3 vezes 2 de 4 elevado a 1 vezes 2. Então vai ficar raiz sexta de 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Então fica raiz sexta de 16. Então qual que é maior, pessoal? A raiz sexta de 2 ou a raiz sexta de 16? A raiz sexta de 16. Por quê? Porque esse número é maior. Logo, qual vai ser maior? A raiz sexta de 2 ou a raiz cúbica de 4? A raiz cúbica de 4 é maior que a raiz sexta de 2. Ok? Até aí? Agora, pessoal, qual que é maior? A raiz quarta de 4 ou a raiz quadrada de 2? Bom, qual que é a MC entre 4 e 2? É 4. Então, vamos transformar as duas para índice 4. Bom, a raiz quarta de 4 já está lá. Agora, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, para virar raiz quarta, basta multiplicar por 2 o índice e 2 a potência. Então, vai ficar o quê? Vai ficar raiz quadrada, vai ficar raiz de 2 vezes 2 e 2 elevado a 1 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. E aqui vai dar 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é quanto? É 4. Então, vai ficar raiz quarta de 4. Ou seja, pessoal, qual que é maior aqui? A raiz quadrada de 4 ou a raiz quadrada de 2? Nenhuma, né? O que nós concluímos aqui? Que as duas são iguais, tá bom? Então, a raiz quarta de 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2, tá? Então, são duas formas de você escrever o mesmo número, ok? Bom, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha no canal e no vídeo. E até o próximo vídeo. E não se esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica.